Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença do meu amigo e irmão Jefferson Sex, que é trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Mirassol. E hoje o Papo do Bem vai girar em torno do que o Consolador Prometido, ou seja, a doutrina espírita, possa contribuir para a nossa transformação. Quero agradecer, Jefferson, a sua participação, sempre muito efusiva. Com a nossa gratidão, passo para você a palavra, para você já falar alguma coisa sobre esse assunto tão importante. Eu agradeço o convite, é uma satisfação falar um pouco da doutrina espírita e o que o Espiritismo fez na minha vida. Porque quando a gente fala em berço espírita, né? Nasci com meus pais dentro do Centro Espírita e aí sempre a gente ouve falar o Consolador Prometido, né? que o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus. E aí eu fiz essa reflexão, por que é que o Espiritismo é esse Consolador? E o que isso se implica na minha vida, o porquê que ele consolou a minha vida nas situações que eu passei. Porque todos nós, né, eu falo que viver é relativamente fácil, né? Não é difícil se a gente souber agir da forma certa, né? Se souber fazer as escolhas certas, não é difícil. Mas também tem uns pontos da vida aí que dá uns nós de vez em quando, dá uns problemas aí. E o Espiritismo é a base, é um pilar, é algo assim fundamental para sabedoria nas decisões. E aí na palestra que a gente está fazendo esse ano, que é justamente esse tema, e eu trouxe para a gente conversar aqui, que é esse Consolador Prometido. Eu pesquisei no ChatGPT, né? Por que é? Por que o Espiritismo é o Consolador? E aí ele me trouxe alguns pontos e realmente fez sentido. E ele fala sobre a crença no Deus único, a questão da imortalidade da alma, né? A comunicabilidade dos espíritos. Ele fala sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito, a questão da evolução moral que eu preciso ter, que eu preciso fazer ao longo da minha encarnação. E tudo isso, realmente, eu percebi que é o que faz sentido na minha vida. É importante. A gente passa por um problema com o meu pai, né, há 4 anos atrás, que ele já desencarnou, de um câncer. E como a gente acredita na existência de Deus, a gente sabe que tudo que acontece realmente é para acontecer. Não cai o avião na casa do vizinho se era para cair na minha, né? Não acontece nada pro meu irmão que seja para mim. Então, a questão da lei de causa e efeito, que a gente compreende que eu sou o autor do meu destino. Não foi ninguém, nada que aconteceu antes que fez com que eu tivesse os meus problemas. O autor do meu problema ou da minha salvação sou eu. E isso faz sentido. E isso deixa a gente feliz, né? De compreender que eu estou escrevendo a minha história. Você está falando aí, eu estava pensando no código moral da lei divina, né? Para vidas futuras. Está lá no livro Céu e Inferno. No código são 32 perguntas, 32 artigos, e lá vai estar no 10º dizendo que todo sofrimento nosso vem por conta de falha nossa nessa existência ou na existência anterior. Porque senão fica meio complicado você entender que você está sofrendo porque seu pai, porque sua mãe, porque o fulano, o ciclano fez alguma coisa, né? Adão e Eva. Então, nós encontramos no Velho Testamento, nós encontramos essas informações também, que nós não pagamos pelo pai, não é? Não pagamos pelo outro. Lá já falava da lei de causa e efeito, né?
O Ezequiel, um profeta bíblico, já falava, o filho não pode pagar pela absurdidade do pai, né? Nem o pai pagar pelo filho. Então, nós somos arquitetos do nosso destino. Então, a gente tem a doutrina espírita, como você disse, muito clara, para fazer com que a gente não tenha ignorância das nossas escolhas, porque, como você disse, a gente escolhe, a gente vai viver, não é? Agora, precisamos saber escolher bem, e isso a doutrina mostra para nós o caminho. A porta larga e estreita, a escolha X ou Y, o que vai redundar. Você não vai dizer, eu não sabia, não é? Isso. E tem uma questão também, que não faz tanto sentido para mim, na questão entrando no tema de ser consolador também, né? Que é a comunicabilidade dos espíritos. Mas tem um caso interessante que a gente conversou com uma pessoa na Feira do Livro, que ela estava extremamente revoltada com Deus, porque a filha tinha desencarnado e era nova e tudo mais, e ela estava naquela situação, né, complicada, enfim, problemática ali, por que a filha tinha desencarnado. E é natural, né? Não tinha o entendimento e uma certa revolta ali, e que se afastou de tudo. E graças às cartas, né, às comunicações, ela encontrou nisso uma nova forma, né, um outro ponto para conseguir desvencilhar daquela angústia, daquelas amarras. Então, a comunicabilidade dos espíritos para algumas pessoas também faz com que consola, porque a pessoa, a gente já sabe, né? A gente já compreende da imortalidade do espírito. Então a gente sabe que por mais que o meu pai desencarnou, um dia eu vou encontrar ele, né? A gente vai se encontrar no plano espiritual, vamos formar uma família novamente e tá, beleza, a gente já conhece. Mas para a pessoa que às vezes não tem esse conhecimento prévio e acontece essas coisas que são difíceis de passar, né? Principalmente quando é em ordem inversa, né? Quando o filho vai primeiro, o mais novo desencarna, e aí ele começa. E ali aquela revolta, graças às cartas ali comunicadas de um dos médiuns aqui da região, salvou a menina, a moça lá, né? Ela conseguiu ir para frente. Eu não tenho essa questão, não preciso, né? Não tenho interesse numa comunicação com meu pai, por exemplo, que desencarnou, que é uma pessoa mais próxima a mim. Mas a gente também tem uma bênção da comunicabilidade dos espíritos, que nos dá muito consolo, que são as obras, né? As maravilhosas obras do Chico. Estudando um livro, uma obra como o André Luiz, quanta informação que a gente não colhe ali. Do mundo espiritual. Fantástica, e cada uma do seu jeito, da sua forma do acontecimento, são lições que a gente encaixa na nossa vida. Todas elas. Então, esse conhecimento, ou seja, os romances de Emmanuel, né, que conta, estou falando assim, ou o esmiuçar de Humberto de Campos, da vida de Jesus, dos contos, né, que ele nos narra ali, né, o Irmão X, enfim, que faz a gente olhar Jesus ali, né, destrinchar toda umas informações que a gente não tinha acesso somente com o Novo Testamento, né? Então, isso tudo forma pra gente material muito bom pra gente viver, pra gente fazer as decisões melhores, né? As escolhas melhores. Né? Ô Jefferson, você estava falando aí das cartas, né? Eu conversei com o Newton de Neves, né? Sim. E ele falou que, por incrível que pareça, o maior número de pessoas que procuram as cartas são os maridos e as esposas, quando se sentem sozinhos e na ausência do companheiro, que vai levar uma vida, se não casar de novo, praticamente até o final, sozinhos. Isso pesa muito. Então, há uma necessidade de encontrar ali o esposo ou a esposa, trazendo uma mensagem, né, para um consolo. Mas, por outro lado, também, a gente sabe que quando a gente dorme, a gente sai do corpo e encontra os espíritos, né? A gente morre 8 horas, entre aspas, né?
E chega lá e encontra. Você já deve ter encontrado seu pai nesse período. E aí conversa, troca ideia e volta no outro dia. Até alegrinho, né? E depois, não posso ficar alegre porque meu pai morreu. Mas a bem da verdade, você encontrou com ele, beijou, abraçou, acordou no outro dia, feliz. E não se dá o direito de ser feliz, que é uma forma de consolo. Meu filho, eu estou aqui vivo, você às 6 horas da manhã levanta, vai trabalhar. Quando for possível, nós nos encontraremos de novo. Quer dizer, não precisa desencarnar para encontrar os parentes, né? Quer dizer, isso a doutrina coloca para nós de uma forma muito clara. É uma forma de consolo. Ao invés de pensar que vai esperar o dia de juízo para encontrar e que vai ficar dormindo até não sei quando, não vai encontrar mais com essas pessoas. Isso é muito triste. Você já pensou? Você nunca mais vai ver seu pai até o dia de juízo. Quer dizer, ao passo que a doutrina espírita dá a oportunidade, através da carta psicografada e até o trabalho mediúnico, né? Meu pai desencarnou, eu tinha 1 ano de idade. E ele se comunicou conosco 10 anos seguidos numa casa espírita que nós fundamos, onde ele trouxe informações para nós fantásticas durante 10 anos. Então nós tivemos esse privilégio dele voltar, conversar conosco, explicar tudo. E ele até fez uma colocação que pouca gente sabe. Falou que eu tinha um compromisso de ser médico, mas não falasse para mim até que eu me formasse. E eu queria ser advogado, não sei porquê, né? Sempre falava, e meus irmãos falavam, meu Deus, mas o Aguinaldo vai fazer direito, mas ele está com um programa de ser médico, mas meu pai falou para não contar. Quando foi no 3º colegial, eu decidi por fazer medicina. Quer dizer, ele deve ter feito um toquezinho aí à noite, né? Aguinaldo, peraí, você está furando o esquema, né? Mas até isso ele colocou para a gente, né? E realmente foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer medicina. Mas de qualquer forma, a doutrina nos consola de N maneiras. Continua falando mais outras formas de consolo. A questão da reencarnação, como a gente comentou, como o senhor comentou aqui agora, eu fico assim, né? Como que eu ficaria no céu, eternamente no paraíso, sabendo que meus filhos estão no inferno eternamente? Foi uma pergunta que uma vez eu tenho um amigo meu que ele tenta convencer a gente, né, de virar para a religião dele. E aí a gente conversa bastante, né, e tudo mais, né? E aí uma vez eu falei para ele essa questão, né? Eu falei, mas e o Consolador prometido, o Consolador, né? Jesus não falou que tinha um Consolador? Ele falou, mas é o Espírito Santo e tal. Eu falei, tá, tudo bem, então tá, vai ser depois que morre que ele vai consolar. Como que ele vai consolar o pai, né? Com o filho, longe, para sempre, eternamente, né? E essa visão de Deus também, né? Porque eu costumo dizer, né? Que eu já percebi, na educação das minhas filhas, essa semana eu dei um castigo para elas, porque elas perderam um compromisso porque estavam assistindo televisão. E aí a mais velha argumentou, conversou comigo, eu falei, beleza, tá certo, tudo bem, você tá absolvido do castigo, tá tudo certo. E ela nem precisou cumprir o castigo porque eu percebi que ela entendeu o erro e organizou e tá tudo bem. E agora... Você não a condenou. Isso, exato. Eu, Jefferson, imperfeito, com um monte de defeito que eu sei que eu tenho, não fiz isso. Como que Deus? Como que eu vou acreditar na sabedoria divina de um ser de inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas e tal, que ele vai condenar? Se eu mesmo já aprendi que eu não preciso... E outra coisa, decretando a sua própria incompetência, né? Porque Exato. Ele criou um espírito e não deu conta, ele já condena e larga para lá e não tem mais jeito. Quer dizer, então não bate, né? E como é que a gente vai consertar essas falhas? Tem que o menino que toma bomba, o que faz? Volta para a escola, não volta? Sim. Pedagogicamente não pode expulsar porque tomou bomba, não volta para a escola, com outra turma, né? Sim. Mas dá continuidade. Aliás, hoje não toma bomba mais, né? Não podemos falar sobre isso, né? Mas em tese, didaticamente, nós podemos falar, volta para a escola. E o que Deus vai fazer quando aquele assassino profissional desencarna, entre aspas, cheio de débitos? Ele vai voltar aqui na excepcionalidade, mas vai ter uma mãe maravilhosa que ele nem merece, que vai cuidar dele, vai estimular o sentimento e de repente vai
deixar de ser um assassino profissional para numa outra existência ser um molequinho nervosinho, mas já melhorou, né? Claro. E a gente não consegue medir isso daí, porque normalmente a gente está normalmente não, né? Sempre a gente está na melhor versão nossa, né? E a gente vê as outras pessoas também, elas estão na versão delas e cada um no seu limite, na sua capacidade, no seu né? tempo. No seu tempo, exatamente. E assim, aí é questão de aproveitamento, o quanto que a gente, e aí como a gente começou no começo a falar também, tá na nossa mão, tá na nossa mão. Eu que decido se eu vou agir da forma correta ou não. Se eu vou encurtar esse caminho, porque eu posso por livre e espontânea vontade escolher um caminho mais longo, né? Um caminho de mais erro e demorar mais para chegar num dos livros do André Luiz, não vou me recordar agora qual, mas ele fala que é somente a dor e o amor de Deus que pode transformar alguém. Então é a pessoa sentando no banco da escola e entendendo, opa, é esse o caminho que eu tenho que ir. Beleza, então eu vou. Ou então eu vou, não é o caminho, eu vou para cá. Aí aqui eu encontro a dor, aí eu encontro o sofrimento, aí eu encontro a dificuldade, aí eu volto. Volta. Filho pródigo, né? Exato. Então e a lei de causa e efeito, juntando nisso daí, né, que nos fala, tá tudo aqui, tá tudo na minha mão. Eu posso, eu decido, eu que vou, como a gente fala, eu posso estar colhendo espinho. Se eu estiver plantando espinho, eu vou continuar colhendo espinho. Agora, o dia que eu estou colhendo espinho e eu decidir, não, agora eu vou colher, agora eu vou plantar flor, aí pronto, aí tá tranquilo. E Jesus deixou isso claro para nós. Ele disse assim, porfiai por adentrares a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. E o que Jesus quis dizer com isso? Que exatamente no livro Libertação, de André Luiz, no prefácio, tem lá a história do peixinho vermelho, né? Que é uma história linda, né? Que vale a pena você dar uma olhada nesse livro e o prefácio. E o Emmanuel vai falar que o peixinho, não muito conformado com o aquário, onde deveria viver a vida inteira, ele entra para afinou um pouquinho, emagreceu, entrou por um ralinho e foi para o rego d'água, para o rio, chegou até o mar, viu aquele mundo maravilhoso, animais ao lado, árvores lindas, frondosas, e ele, depois de curtir tudo aquilo, ele volta para o aquário e diz para o peixe, que era o peixe-mor, né? Olha, lá fora tem um mundo maravilhoso que você precisa conhecer. Só que você vai ter que emagrecer para passar no ralinho, senão você vai ficar por aí. Você está inventando, está sonhando, não é nada disso. Mas o peixinho, não, já que você não quer, eu vou embora. Voltou e foi seguir o caminho. E aí veio uma chuvarada, veio uma avalanche e acabou levando o aquário embora com tudo e o peixe-mor acabou morrendo, né? Então, o que a espiritualidade tem mostrado para nós? Que o mundo espiritual é o nosso mundo, um mundo maravilhoso. A gente está passando aqui, né, Jefferson, para lapidar a alma. E os espinhos, né, que o Paulo fez referência, eu tenho um espinho na carne, né? Os espinhos são as nossas dificuldades, são os chamamentos, são aquelas pessoas que tentam tirar a gente daquele caminho reto, embora não estejamos retos no caminho, mas já estamos no caminho certo. E às vezes as pessoas tentam tirar a gente desse caminho. E se a gente não tiver muita firmeza, acaba se perdendo. E a vida porta larga é mais gostosa, né? Entre aspas, de se viver, e trilhando por esse caminho, vamos nos comprometendo. E quanto mais caminhar nesse sentido, mais difícil a volta, né? Mais sofrido, né? Porque tem que voltar ainda. Tem que voltar para depois ir para o caminho. E o último ponto, assim, que eu penso ali, né? Que é o que eu mais gosto. É a cenoura, vamos dizer assim, eu como burro, é a cenoura na frente do burro que faz ele andar, né? Do consolo, da doutrina espírita. A evolução. Que eu posso e eu nasci para evoluir.
É isso o que eu preciso fazer. É o meu objetivo de vida. Por que que eu acordo hoje? Eu acordo hoje para ser melhor do que eu fui ontem. E eu preciso compreender que amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. E isso me motiva demais. Me motiva demais porque, a gente já falou um monte de vezes, né? Tá na minha mão, eu posso e dá um sentido na minha vida. Hoje eu não nasci com o dom da música, mas de alguma forma sempre eu estive ligado com a música. Faço aula, né? Fiz aula de violino, toco violão, agora estou aprendendo teclado, no meio do teclado a gente faz teoria musical e vai aprendendo. Por quê? Porque eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito que eu vou viver para sempre. E tudo que eu aprendo é importante para mim. Inalienável, né? Isso, não tem como passar por... É isso aí, é meu e pronto. Acabou. E isso é fantástico. Por quê? Porque eu posso estar com 10 anos ou com 80 anos, eu preciso estar com a gana, né, com aquela vontade de aprender, de fazer, porque aquilo... Crescer, né? Melhorar. Isso, porque aquilo ali é meu. É meu. E todas as informações, tudo aquilo que eu aprendi, ele já traz dentro da gente. E a gente vê mesmo, né? Pessoas com aptidões fantásticas, algumas para medicina, outros para engenharia, outros para música, enfim, o que quer que seja, né? E a gente já... Por quê? É dado por Deus. Deus gosta daquela pessoa e fala, tô para você esse dom aí, enquanto os outros vão ter que ralar, você já nasce com isso daí já facilitado para você? De maneira nenhuma. Olha, Jefferson, não cortando a sua fala, tem um livro, o Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, escrito por Leon Denis. Ali ele vai colocar que tem no plano espiritual uma cozinheira para cozinhar para os espíritos nas trevas, no umbral. Espíritos altamente comprometidos, que ainda têm a necessidade da comida. E ela vai cozinhar. Então você vê os valores, né? Quanto vale uma cozinheira lá no plano espiritual, cozinhando para aqueles espíritos? Vale tanto quanto um médico, um engenheiro, um advogado, qualquer uma profissão que possa colocar no apogeu, né? Todas as profissões, todo aprendizado é válido. Qualquer tarefa que a gente fizer com amor é o diferencial. Agora, você imagina quanto amor ela está colocando naquela comida para dar para aqueles espíritos em extremo sofrimento. Então, o crescimento, né? Você querer aprender a fazer as coisas com amor, né? Perfeito. É a conquista, né, da pessoa, e isso daí vai ser para ela o diferencial, porque normalmente quando a gente vai se especializando muito na vida física, né, aqui no dia a dia, a gente vai aumentando as nossas patentes, nosso grau dentro das empresas, né? A gente vai aumentando o valor monetário, né, o nosso salário, vai aumentando o prestígio, a expressão da empresa, né, dentro do mercado que esteja ali. Então ele vai ascendendo, a carreira profissional dele vai melhorando também. Competência. Competência. E aí, o plano espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, a gente chega no plano espiritual, o que você quer, doutor? Provavelmente a mesma coisa que eu. Nós queremos uma moradia, queremos estar num lugar bom, tranquilo, e um trabalho, né? Que a gente já estuda aqui no Espiritismo, a gente já estuda que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer. Então, se ela se especializou em cozinheira e ela já chega e já tem um trabalho, né? Que bênção, né? Quer coisa melhor? Não tem. Então é isso daí. Então esse processo de evolução, de sermos pessoas boas, de podermos nos melhorar cada dia mais, de trazer uma contribuição para o mundo com a minha evolução, né? E aquilo ali não ficar apagado com o tempo, porque aquilo eu vou levar para mim, para minha existência,
e ali eu vou poder desempenhar esse papel. Então todos os esforços que eu faço para domar as minhas fraquezas, meus defeitos, meus erros, que ainda são inúmeros, mas eles não se perdem, eles vão somando dia a dia, somando tempo em tempo, e eu vou cada vez mais me potencializando, melhorando, ficando mais capaz, né? Vamos dizer assim. E Deus precisa de nós, né? Porque Ele vai trabalhar a evolução da humanidade, do planeta, em cima das pessoas que aqui estão, não é? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Palavra de Vida Eterna, quando ele fala que nós transitamos numa estrada, como agora está sendo feita a estrada de Mirassol, né? Daqui a pouco vai ser uma delícia passar nessa estrada. Mas diz o Emmanuel que nós nos esquecemos que ali um dia foi selva, com animais peçonhentos, animais violentos, com mosquitos trazendo doenças infecto-contagiosas, levando às vezes à morte. Muitas pessoas que cortaram os dedos ali em alguns implementos para devassar essa selva, e que hoje nós nem lembramos disso, mas outrora tantas pessoas sofreram, passaram por essas situações difíceis para nos trazer esse mundo maravilhoso que nós já temos, né? Eu vim da roça e lá nós andávamos de a cavalo, e estrada de terra, de barro, né? Depois, mesmo estrada de carro, era de barro. Hoje a gente vai lá de asfalto, né? De carro, com toda a mordomia. Então veja que essa evolução, a gente tem que estar ligado nela também, com a gratidão. Agradecer a Deus por conta de saber que nós somos agraciados por tantas outras pessoas que nos antecederam, até mesmo nós pudemos estar lá em épocas transatas, pretéritas, né, fazendo esse trabalho, mas tudo atendendo à lei do progresso. O mundo vai progredir sempre, espiritualmente nós também vamos progredir sempre, e cada um vai fazer o seu trabalho na edificação de si mesmo, mas o conjunto faz a obra e a união faz a força, né? Jefferson, nosso tempo está acabando. Palavra final para a gente encerrar o nosso programa. Que a gente compreenda a importância do Espiritismo vivido. Trouxemos aqui alguns exemplos na nossa vida, não como um motivo de achar que a gente é superior, nada, porque realmente eu me conheço e quem me conhece sabe que não tem nada de evoluído aí, né? Mas que o Espiritismo dá um material fabuloso, magnífico, para a gente escolher certo as decisões que a gente toma. E isso daí faz a diferença, facilita a nossa própria vida, porque com esses embasamentos que a doutrina espírita nos dá, que o Consolador Prometido nos traz, a gente consegue um direcionamento melhor, saber para onde está caminhando, uma luz para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. E é claro, né, facilita porque também quando a gente ilumina os nossos passos, a gente ilumina os passos das pessoas que estão à nossa volta, facilitando e trazendo cada vez mais irmãos, amigos conscientes para o caminho do bem. Bom, com a gratidão, nós encerramos nosso programa. Um abraço a todos e até quarta-feira que vem com outro Papo do Bem pela TV Cefa.